tudo aquilo que o médico fala e que o paciente acredite, porque lembre, a capacidade que a mente tem de mudar é naquilo que a pessoa acredita, tá? Eu não sei se você, quando criança, fez isso, eu fiz, tá? Eu lembro bem que quando eu era criança, eu acreditava no coelhinho. Sabe que eu via o coelhinho botar? Eu via o coelhinho na minha casa, tá? Da onde que eu via o coelhinho? Da minha mente. Não tinha coelhinho, coisa nenhuma, o coelhinho nunca botou, nunca veio para Páscoa, né? Só depois que a gente vai saber disso, né? Mas a gente tem essas coisas quando é criança, né? A gente tem visões de uma coisa que não tem, porque a gente acredita nelas. Tá? Tem gente que acredita na cegonha, quando criança e tal, né? Bom, mas voltando a essa crença, tá? Aquilo que o médico fala que tenha poder de sedução na mente do paciente, ele vai acreditar. E ele pode mudar. O placebo tem um efeito, eu acho que a ciência tinha que estudar muito mais o placebo. Porque 30% das pessoas que tomam placebo tem efeito. 30%, a maior parte dos remédios químicos são testados com placebo. Quase a totalidade. Se um remédio ultrapassar 5 a 10% da quantidade de efeito mais do que o placebo, já é um ótimo remédio. Então vamos... E nesses testes científicos o placebo é obrigatório? Obrigatório. Ele tem que ser passado pelo crivo do placebo. Placebo é aquele remédio que não tem remédio. Digamos assim, você vai tomar um antibiótico, teste. Antibiótico não, porque é infecção, ninguém vai testar tanto assim. Mas vamos fazer um remédio para depressão, tá? Você vai testar um remédio para depressão. Você faz um remédio químico, tá? O laboratório gera várias doses de remédio químico, pega metade das pessoas e dá remédio químico e metade das pessoas e dá remédio com farinha. Tá? Por incrível que pareça, 30% dos pacientes com depressão que tomou remédio com farinha vão melhorar. E 37%, no máximo 40% dos que tomaram remédio químico também vão melhorar. Agora, tem uma coisa, eu sempre falo do efeito placebo potencializado. Veja o poder da mente, entenda esse raciocínio. Quando o paciente é avisado que está num teste, ele fica esperando se ele está tomando o placebo ou está tomando o remédio verdadeiro, porque ele é obrigado a saber que está num teste. Tá? Faz parte do Faz protocolo. parte do protocolo. Ele tem que dizer, ó, você vai estar num teste. Metade dos pacientes vão tomar placebo, metade dos pacientes vão tomar remédio verdadeiro. Você não sabe se vai tomar placebo ou remédio. Você sabe que existia antes, assim, o laboratório mandava para os médicos o lote de placebo, o lote de remédio verdadeiro. O médico sabia que esse paciente ia tomar remédio placebo, esse paciente ia tomar remédio verdadeiro. A intenção do médico era passada para o paciente inconscientemente. Isso chamava teste cego. O paciente não sabia o que era. Era um número. O médico sabia qual é que era o número do remédio verdadeiro e qual é que era o número do remédio placebo. Tá? O laboratório percebeu que o médico tinha o poder da sedução pela intenção dele sem falar nada. Olha só o poder que a mente tem. Tá? Aí o que o laboratório fez e a ciência criou? O duplo cego. Quer dizer, o laboratório manda os lotes de remédio, nem o médico e nem o paciente sabe qual que é o remédio verdadeiro e qual que é o placebo. Só o laboratório. Só o laboratório sabe. Depois ele passa uma lista, né? Ele fez essa lista prévia, passa essa lista para o médico e dizer qual que era o verdadeiro, qual que era o placebo. Quando o paciente é notificado que está numa pesquisa, ele fica inconscientemente esperando um efeito do remédio. Porque o remédio químico, ele tem efeito colateral, seca a boca, dá diarreia, o intestino preso, dá algum efeito colateral. Porque ele altera, porque é uma coisa que o corpo não sabia o que tem. Né? Se o corpo não sabe, ele vai ter que reagir contra ele. Então, todo remédio químico tem alguns sinais de efeitos colaterais. Então, o paciente fica esperando. Se ele percebe que tem um efeito colateral, ele diz, opa, eu estou tomando o remédio verdadeiro, então eu vou melhorar mais. Que é o efeito placebo potencializado. Aquele que toma o remédio placebo e não tem efeito nenhum, diz, ih, não vai fazer efeito porque eu estou tomando placebo. Entendeu? Você tem as duas respostas. E outra coisa, quando você toma um remédio químico, da onde está o efeito? Sempre na mente. Por que esse remédio químico vai fazer o efeito? Porque existe cientistas que pesquisaram, chegaram a uma conclusão que tem um receptor numa célula que vai fazer isso. Então toda aquela crença foi passado para o paciente, coletivamente. É a crença coletiva. Então, o remédio químico tem um respaldo tecnológico, científico, para fazer com que o paciente acredite mais naquilo. Mas tanto o remédio químico como o placebo
Se alterar a mente, muda de qualquer coisa. Então, o efeito do remédio não importa. Importa é a mudança da mente.